Ok. Ok. Gente, boa noite uma vez mais para quem não estava conosco e para quem chegou agora. Sempre aqui no programa das 10, às 10 horas da noite, nós vamos ter sempre um debate, uma polêmica aqui junto com o Portal Terra. Estamos juntos nesse minuto com o Portal Terra, plebiscito, referendo, temas da ordem do dia. Só para que o nosso internauta saiba, plebiscito, neste caso, o povo é convocado antes da criação do ato legislativo, da lei. Então, o povo fala antes da lei e dá um norte, umas indicações para o legislador. Já já nós vamos ver a opinião dos nossos convidados, saber se isso vincula ou não vincula. O referendo é o contrário, é depois. Primeiro o legislador aprova, então, aprovaria a reforma política e depois nós votaríamos só para concordamos ou não concordamos com o que foi aprovado. Pois bem, é isso daí, professor. Ao vivo agora no Terra, em tempo real. Vamos lá, professor José Afonso, começando o plebiscito para se aprovar uma reforma política, é algo temerário ou é algo razoável? E já, professora Luciana, igual. Bom, o plebiscito sempre é um instrumento perigoso. Sempre foi utilizado por reis, ou, enfim, por imperadores, como Napoleão, por ditadores, como Pinochet e outros. No caso brasileiro, talvez para evitar que o plebiscito seja um instrumento de autoritarismo, a Constituição submeteu o plebiscito, a convocação do plebiscito, à decisão do Congresso Nacional. Congresso Nacional, por via de um decreto legislativo. Então, o plebiscito no Brasil não corre esse risco, porque está sob controle do Congresso Nacional. E, para a sua convocação, é necessário que um terço dos membros da Câmara ou do Senado convoque, ou apresente, proponha a convocação. Do plebiscito. A presidente... Vai sugerir. A presidente disse que vai sugerir. Mas ela, na verdade, a presidente, desculpe, mas eu acho que ela desviou o foco dos problemas que estavam em discussão. Muito bem, eu concordo plenamente com isso. Não se estava em discussão formas. Estava em discussão conteúdos. Exatamente. Conteúdos. Educação de qualidade, saúde de qualidade, transporte público, e segurança. Segurança, os violência? 4, aliás, que foram objetos de promessa de campanha do presidente. Exatamente. De sorte que, ao propor, primeiro, uma constituinte absurda, aí eu estou de acordo com o ministro Gilmar Mendes, mas isso está superado, porque ela própria reconheceu ao recuar. Bem, e lançou a ideia do plebiscito para uma reforma política, que não estava na rua. A reforma da política não estava na rua. Estava na rua educação, saúde, transporte, especialmente as tarifas, né? E a qualidade, enfim, desses pés. Então, eu acho que ainda vamos ter muito problema a resolver. Ela pode sugerir, evidentemente, pode sugerir. Ela tem sua maioria no Congresso, pode sugerir, pode até indicar realmente as questões que ela queira que seja submetida ao povo. E o Congresso vai fazer ou não vai fazer. Quer dizer, o plebiscito, neste caso, não há vinculação nenhuma. Não vincula o legislativo? Não vincula. Quer dizer, mesmo que a gente vote, por exemplo, nós não queremos o voto distrital. Não, eu estou mencionando que agora, para a convocação, não há... Para a convocação. Para a convocação, não há vinculação. Não vincula o Congresso, certo? Mas, evidentemente, que o povo, ao decidir, isso tem um peso político muito grande. Certo.
eu acho que o Congresso terá que decidir a respeito do que o povo decidir. Tá, entendi. E o conteúdo vai ser dado pelo Congresso. Exatamente. Porque o povo vai decidir sobre um ponto. Eu quero o sistema misto de eleição. De eleição. Deputados e tal. Deputado. E o Congresso vai dar o sistema que ele achar, misto que ele achar, o conteúdo vai ser dado por ele. Professora Luciana Gross, da Direito GV, este plebiscito, na tua visão, foi uma decisão acertada ou equivocada da presidenta Dilma? Eu concordo plenamente com o professor José Afonso da Silva de que houve uma tentativa, está havendo uma tentativa da presidência do governo de desviar o foco das manifestações populares, dar algum tipo de resposta que me parece que não estava nas ruas. Eu não me lembro de ter visto nenhuma faixa pedindo reforma política. Ela que colocou nas ruas agora, né? O que parece que houve, quer dizer, o que as manifestações estão mostrando, até mesmo pela recusa da participação dos partidos políticos, é o fato de que houve uma ruptura, enfim, ou de que existe uma crise de representação. Agora, não me parece que a reforma política, isoladamente, vai resolver essa questão da representação. Até porque o que as manifestações estavam pedindo era que os seus direitos fossem efetivados, né? O que a população está pedindo é que esses direitos, na forma como está definido pela Constituição Federal e na forma como o atual governo, colocou isso como uma agenda política, havia uma promessa de efetivação desses direitos. Nesse sentido, o plebiscito, e aí a gente tem que pensar tecnicamente qual a capacidade do plebiscito de responder às manifestações, me parece um instrumento um tanto quanto frágil. Em primeiro lugar, porque para a gente poder falar em reforma política que produza algum efeito, é preciso que seja transformado ou mexido em várias questões ligadas ao sistema político. Não só formato de representação, se eu vou ter sistema misto, se eu vou ter voto distrital, se eu vou ter lista fechada ou lista aberta, se eu vou ter, se vai haver financiamento exclusivamente público ou financiamento privado. De campanha, se é possível a reeleição ou não do legislativo, enfim, é um conjunto de medidas cuja a possibilidade de informação e formação da população exige um tempo e exige um mecanismo extremamente complexo. E, mesmo assim, nós vamos estar tateando uma possibilidade de resultados efetivos no que diz respeito à representação. Então, se a gente for olhar o instrumento plebiscito, o instrumento de democracia direta, que, como o professor José Afonso da Silva colocou, muitas vezes é usado dentro de regimes autoritários, ditatoriais, além disso, ele também tem uma limitação muito grande no que diz respeito a essa plataforma de uma reforma política. Isto sem contar a história toda do plebiscito, e talvez aí é que está o maior risco da eleição feita pela presidenta Dilma. É muito caro isso tudo, é complexo, é caro. Uma crítica que eu li na Folha de São Paulo também foi a seguinte: então nos perguntam, por exemplo, você é a favor da campanha pública, do financiamento público da campanha? Se a gente disser, não sou, isto não significa que então vai ser só privada. Pode ser privada ou pública. Então a nossa resposta tampouco é digamos, nossa resposta não fecha as alternativas que o legislador tem para construir toda essa reforma política. Então, por todas essas razões, eu acho que o ministro Gilmar Mendes, na minha opinião, embora tenha usado palavras muito duras, erro rude, erro grosseiro, mas o ministro Gilmar Mendes tem razão na crítica, porque eu acho que nós não podemos admitir este plebiscito. Agora, professor José Afonso, foro privilegiado, hoje nós sabemos,
muitos ocupantes de cargos públicos de alto nível contam com foro privilegiado. O que é isso? Ele já é julgado diretamente nos tribunais. Caso dos deputados e senadores, julgados diretamente no Supremo. Isso tem que acabar ou isso tem que permanecer? Pelo menos precisa sair do Supremo. Eu estive uma vez no Supremo, pela manhã, estava fazendo uma plenária de manhã, e passaram a manhã toda decidindo sobre um crime de um deputado, a respeito de um caminhão que tinha sido furtado. A manhã toda. Eu me lembro que o ministro Mário Veloso, me falou: Zé Afonso, esta é a Corte Constitucional. Julgando um caso de um caminhão? Julgando o caso de um caminhão. Que é isso? Eu falei: olha, isso não é realmente função de uma Corte Constitucional. Não é. Ou não é Corte Constitucional. Né? Ou não é Corte Constitucional. Então, deveria, no mínimo, sair do Supremo. Que vá para o Superior Tribunal de Justiça, vai para onde for. Mas deveria sair do Supremo. Supremo, não. O Supremo precisa dedicar-se à matéria constitucional, efetivamente, como o intérprete da Constituição. Professora Luciana, concorda com o professor José Afonso? Eu concordo. Esse é um dos paradoxos do nosso modelo institucional e modelo de sistema de justiça, onde a Corte Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, além de ser uma Corte Constitucional, também é a última... É um tribunal revisor. É um tribunal revisor. E a gente hoje enfrenta diversas consequências desse modelo. Uma delas é esse congestionamento que existe no Supremo Tribunal Federal, é essa ocupação de uma agenda que não é uma agenda constitucional, muitas vezes alguns cientistas políticos e mesmo juristas colocam isso por conta do fato de que a gente tem uma Constituição muito extensa. Não é verdade. A verdade é que o Supremo Tribunal Federal, no caso do modelo institucional brasileiro, acumula funções jurídicas diferentes. Isso. Então, acumula funções tanto de uma Corte Constitucional quanto de uma casa revisora dentro do sistema judiciário, como a última casa revisora do Judiciário. Hoje, professor José Afonso, não se fala de outra coisa hoje no Brasil que não dessa movimentação social forte, intensa, e que ganhou, essa força que ganhou em virtude da internet. Daí um conceito que eu li recentemente num livro de dois americanos que estão falando em uma democracia vigilante. É a nova democracia, ou seja, não é mais aquela velha representativa, não é mais a direta pelo plebiscito e pelo referendo, não é mais a participativa que admite que a gente fique ali discutindo com eles. Então agora é a vigilante. Como vigilante? Tudo que se vai decidir, o povo então manifesta nas redes. Isso tem futuro ou não tem futuro? Bom, algum futuro tem. Tem. Porque esse é um instrumento poderoso. É verdade. E veja bem, é tão poderoso que já criou as redes sociais. É isso, grandes, enormes. Grandes, enormes. Então, é um instrumento de participação poderoso. E é claro, o povo está experimentando a sua força. Isso. Realmente, não vai ser só eletrônico. Na verdade, você veja, cria-se o problema e vai para a rua para mostrar o que é, na verdade, o que eles estão querendo. É ruas mais redes sociais. É redes sociais. Quer dizer, é um instrumento que vai convocar o povo para a rua, para a sua participação, agora de outro modo, por meio das instituições democráticas. Isso vai trazer modificações enormes. Não é só no Brasil, é no mundo todo. No mundo todo. No mundo todo. E o mundo todo está em polvorosa, né? O mundo todo está se movimentando, e está se movimentando também por causa dessas redes sociais. Então, isso tem importância muito grande. Eu acho que isso tem futuro. Qual é o futuro? Não sabemos ainda. Pode haver riscos. Pode haver riscos, porque sempre existirá aí algum salvador da pátria que
queira se Demagogo apoderar, sempre vem, né? querer se apoderar desta força, Essa força. em proveito próprio, em proveito de seus interesses. Então, é preciso tomar muito cuidado, Correto. muito cuidado. Correto. Professora Luciana, qual a sua impressão das redes sociais? Professor Luiz Flávio, eu gostei muito do seu termo, uma democracia vigilante. A gente tem que aí buscar uma diferenciação entre o que é essa democracia vigilante, o que é a democracia participativa, Isto. ou a democracia dentro da democracia participativa, a democracia representativa e a democracia direta. Isto, são coisas Eu distintas. tenho a impressão, e aí, enfim, dentro dessa possibilidade de estar também mudando de percepção, porque a gente não sabe esse futuro, mas eu tenho um pouco a impressão que o que essas manifestações estão pedindo não é exatamente participação, mas muito mais a vigilância. No sentido de vigiar a forma pela qual os estados ou governos estão prestando seus serviços públicos. Isto que exige muita transparência. Exatamente. E não necessariamente a substituição dos representantes pela população. O que é uma coisa muito diferente. Está de acordo com isso, professor? É isso. E é por isso que o plebiscito é complicado. Exato, porque eu não sei se eles estão pedindo uma participação direta. Não, direta não. Tanto que não falaram no problema político. Direta não, eles querem opinar na rede social. Exatamente, e eles estão avaliando. E aí você tem um espaço enorme para que os serviços públicos sejam transparentes e que para que o governo e os serviços públicos prestem contas aos cidadãos das políticas públicas que estão sendo elaboradas. Exatamente. Há uma coisa que a gente tem observado. Veja, esses movimentos todos muito fortes, não houve um momento em que tenha pedido a renúncia de um governo. Não pedem renúncia. Não pediu renúncia, não pediu... Não é para derrubar ninguém. Não mandou ninguém para fora, não mandou cair fora, não mandou nada. Quer dizer, estão respeitando a democracia, a ordem democrática formal. Só estão pedindo que essa democracia funcione em favor dos seus interesses. Isso é que eles estão pedindo. Isso que estão... Quer dizer, estão... Não, como a professora disse, não estão querendo substituir ninguém. Não estão eles substituir. Não são partidos, não querem partidos. Eles estão querendo se servir das instituições governamentais mas que ela funcione na realização dos seus interesses, que são os 4 pontos que eles estão discutindo. Pode vir um ou outro, outra coisa, mas esses são os temas fundamentais. Isso é importante, não? Porque, normalmente, quando a gente fala em revolução, o escopo de uma revolução é sempre derrubar quem está lá. Sim. Sempre derrubar a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, etc. Mas aqui não. Se pede decência, né, transparência, uso correto do dinheiro público, o povo está sufocado nos ônibus. Então, por favor, olha, não dá para viajar nesses ônibus. Olha, eu não quero mais morrer em fila do INSS, do hospital. Então, pedir isso é muito. Pedir isso é muito. Professora Luciana, pedir isso a um governo é muito ou não? Se a gente for olhar, enfim, em bases de direito, quer dizer, isso faz parte do próprio amadurecimento da democracia e da prestação de contas dos governos. Agora, o que é preciso ver é quais são as capacidades dos governos em responder a essas demandas ou não. Quer dizer, no caso brasileiro, a gente tem aí vários degraus para serem alcançados, até porque a gente continua vivendo num país em que eu tenho concentração de renda, em que eu tenho níveis de desigualdade que são importantes e que eu tenho essa precarização dos serviços públicos. O que essa população está pedindo é que os serviços prometidos no sentido de saúde, transporte e educação sejam serviços de qualidade. E, em contraposição,
com os altos níveis de corrupção e escândalos que a gente tem vivenciado nos últimos anos no país. Pois é, e isso então é típico, eu volto a insistir no tema, é típico de uma democracia só vigilante. Quando você não pede renúncia, você não quer que acabe com o governo, nada, embora eles não queiram saber de políticos, mas você só quer vigiar, você quer vigiar e, eventualmente, trocar esses que não estão de acordo com o que eles querem. Agora, por falar em trocar, existe um instituto interessante que chama Recall. Recall significa, você votou e o deputado ou o parlamentar não cumpriu sua missão, vamos tirá-lo. Vamos tirá-lo. Ou seja, quem tem poder de eleger, teria poder de deseleger. Ou seja, de tirar o cara de lá. Recall é o nome. O nome é meio chatinho, mas é isso. É deseleger. É revocação. Revogar o mandato. Revocação do mandato. Isto. Professor Zafos, o que pensa sobre este instituto? Olha, eu participei da Comissão Afonso Salinas e propus o recall. Mas depois eu desisti, porque o recall não combina com o sistema de representação proporcional. O recall combina com o sistema distrital puro, porque quem elegeu revoga, revoca, que é o distrital. No sistema proporcional, não, você teria um processo muito complicado para o recall. Quer dizer, todos teriam que votar no Estado, que é a base todos teriam que votar para revogar o mandato de um deputado. Quando muita gente não votou nele, não tem nada a ver com ele. E no sistema distrital, sim. A maioria votou nele e tem o direito de que ele funcione bem no interesse, enfim, que os eleitores entenderam conveniente. Então, por isso, como eu acho que o sistema de representação proporcional, seja num sistema misto, o alemão é basicamente proporcional, ou num outro sistema, eu acho que ele ainda é um sistema que me parece melhor do que o distrital. Ou seja, votação por todo o Estado. Por todo o Estado. Todos nós do Estado votamos no deputado, no senador. O Estado inteiro, não votar por Vila Mariana, por exemplo, vai ter o seu deputado. Não é isto. Não é isso. Eu também acho que Agora, o sistema distrital tem outra complicação no Brasil. Primeiro, porque você vai precisar de uma divisão dupla de distritos. Um para eleger os deputados federais e outro para eleger os deputados estaduais, porque o número de deputados da Assembleia Legislativa é maior do que o número de deputados da representação no Congresso Nacional de todos os estados. Então, você tem outra coisa que também complica um pouco. Você imagina um estado como o Amazonas, que tem 8 deputados federais. 8 federais, isso. Você divide o Amazonas em 8 distritos. Como vai fazer esses distritos? Para ter uma certa homogeneidade. Como é que você vai fazer? Imagine agora no sistema misto de tipo alemão, que a metade será eleito por distrito, a outra metade por listas, na Alemanha, listas fechadas. Em que como se vai dividir o Amazonas em 4 distritos para cumprir este sistema. Não é fácil. Não. O sistema distrital, qualquer que seja, ele é complicado, a não ser um que foi sugerido há muitos anos pelo ministro Edgar Costa. Não sei se lembra, que ele propôs o seguinte: você faz a eleição distrital, votação distrital e eleição proporcional. Como funcionaria isto? Você divide, por exemplo, o Estado de São Paulo. Vamos supor, o Estado de São Paulo tem
70 representantes no Congresso, na Câmara dos Na Deputados. Câmara dos Deputados. Então, e tem na Assembleia os 94, né? Então, para não precisar de ter 2 tipos de distritos, como no sistema proporcional é comum você ter número de vagas, um dobro, às vezes até o dobro, até o triplo de candidatos, até o triplo, às vezes, das vagas existentes, você poderia dividir o Estado também em Uma parte 3 vezes distrital. mais, 3 vezes mais no número de distrito a representação no Congresso, na Câmara dos Deputados. Na Câmara. Então, São Paulo seria 210 distritos. Esses distritos 210 tanto servia para a eleição na Assembleia como para isso, porque a eleição é proporcional, só o voto que é distrital. Tá ok. Como faria isso? Cada partido apresenta o seu candidato no distrito. No distrito. É. E esse candidato vai lutar para obter o maior número de votos possível, porque esses votos contribuem para eleger os deputados do partido. E evita o problema que o sistema proporcional hoje tem, que é o conflito nos próprios correligionários, a luta entre correligionários no próprio partido, que é um negócio terrível, né? Terrível. Um negócio terrível. É cada um por si. E lá não, cada candidato vai lutar para obter. Por quê? Porque quanto maior o número de candidatos né? eleitos, ele pode ter a sua possibilidade. Tá. Bem, captando os votos dos vários distritos, faz-se o quociente eleitoral. Tal como o sistema normal. Tá ok, normal hoje. Feito isso, faz-se o quociente partidário. Quantos candidatos fez cada partido, elegeu cada partido. Bom, surge o problema de saber, o problema do resto é a mesma coisa, não há diferença nenhuma. Surge apenas um problema de saber quem vai ser eleito nessa história. Porque, no caso do sistema proporcional atual, é eleito quem teve a melhor votação dentro do partido, ele se elege. Esse é um outro problema da lista fechada, né? Também você tem. Na lista fechada, quem está lá no fim não vai trabalhar. Claro, porque a chance dele A é chance zero. dele é zero, ele não vai trabalhar. Não vai ser eleito. Então, não vai trabalhar. Neste caso, todos trabalham. Exatamente. Porque todos trabalham. Agora... E aí, então, como se faz? Se faz o seguinte, para eleger, pela proporcional de votos dentro do distrito. Tá bem. Os distritos alimentam o proporcional. Sim. Agora, veja só, o professor Zé Afonso acaba de dar essa aula maravilhosa, explicou direitinho, você vota no distrital, depois, a partir daí, a gente descobre quem é que vai para o federal. Só que, você acha que o povo vai entender isso? Eu não quero menosprezar o povo, mas dá para entender tudo isso explicando em 40 dias, 50 dias para o povo? Eu tenho a impressão, ele não vai entender para votar no plebiscito. Esse é outro grande problema do plebiscito. Do plebiscito. Como é que nós vamos explicar tudo isso? Nós dependeríamos de horas e horas de televisão explicando tudo. O povo não vai entender isso daí, não vai ter jeito. Então, aí, Luciana, uma coisa. Foi uma decisão mais política ou mais ideológica da presidenta Dilma de desviar, que ela caiu fora do foco, saiu da segurança, da saúde, foi embora para o campo político, né? Porque aí plebiscito, reforma. Mais político ou mais ideológico? Se é que se pode dividir isso. Eu não daí, sei né? se é possível a gente fazer essa divisão entre político e ideológico. É uma pergunta de Lisa que perguntou. Talvez o que a gente possa dizer é que foi a manifestação, ou foi a resposta mais fácil que a presidente encontrou nesse momento, porque isso faz com que ela não precise se voltar para as suas próprias políticas nas áreas de transporte, educação
e saúde. Então, foi uma forma de efetivamente desviar o foco e tirar as manifestações como uma exigência de melhor políticas públicas em cada uma dessas áreas. Por isso que, na minha visão, eu acho, e coloco aqui em debate essa ideia, eu acho que o movimento foi para a rua, pediu ABCD. Vem uma resposta, a resposta vem F, G, H, mas nós vamos aceitar isso? Eu acho que é hora de todos nós dizermos, não, olha, volta para o foco. Nós queremos ponto a ponto. Agora é o seguinte, olha esse hospital aqui, olha esta escola aqui, está caindo essa escola, não pode, ninguém vai estudar nessa escola, está caindo. Eu acho, se eu fosse do movimento, e amanhã o movimento vai estar aqui, nós temos vários representantes do movimento aqui, nós vamos discutir o movimento e o Estado de Direito, né? Os limites, até onde pode ir, a manifestação e tudo tal, vamos discutir com eles. Eu diria para eles, se eu pudesse dar uma dica, e se fosse válida essa dica, pô, volta para o foco. Foco, porque os 20 centavos deram uma mensagem direta. Foi na veia, como a gente diz popularmente, né? 20 centavos, foi na veia. Conseguiu. Então, vai item por item. Eu mudaria o foco e não deixaria perdido, porque essas discussões todas aí, perdidas. Agora, pode eles reformarem de imediato por emenda? O professor José Afonso, já ouvi o senhor falando, faz a reforma por emenda e depois a gente faria um referendo. Seria uma boa ideia ou não? Mas, olha, o plebiscito para uma reforma política se tornou muito complexo, porque não é uma questão só, não é uma pergunta só. São várias perguntas, vários problemas. Como é que o povo vai responder isso sem uma informação mais aprofundada, desde que não vai haver tempo para isso, conforme estão pretendendo realizar o mais rápido possível esse plebiscito. Acho que estão querendo... Olha, na verdade, eu acho que a presidente lavou as mãos, jogou para o Congresso e acho que esse problema é não dar tempo suficiente e tudo isso, apressar, é lavar as mãos outra vez, porque não vai sair reforma adequada, não vai ser feito nada. O Congresso não fez a reforma até hoje, porque há jogos de interesse muito fortes lá dentro. Muito forte. Esses interesses continuam vivos. Vai haver, muitas vezes, a reforma exige cortar na própria carne, e nenhum político faz isso. Nós sabemos disso. Então, vai ser muito difícil realizar uma reforma adequada por esse processo que se está querendo. Muito bem. Então, é como você acabou de dizer, vamos voltar ao foco. Voltar ao foco. Eu voltaria ao foco. Um minutinho só, rapidinho, um minuto. Nós já vamos voltar, porque eu quero ouvir agora a professora Luciana sobre vários pontos interessantes, como, por exemplo, cortar na própria carne, o que disse o professor José Afonso agora. Vamos diminuir o número de deputados ou não? Por exemplo, financiamento público ou privado. Vamos entrar nesses temas? Vamos lá, um minutinho. Já voltamos.